São muitas as doutrinas religiosas espalhadas pelo mundo e cada uma delas tem os seus próprios princípios e regras, podendo variar sua abordagem de acordo com o país ou a cultura em que se estabelecem. Budismo e cristianismo, por exemplo, inegavelmente, duas tradições mundiais são completamente diferentes. É impossível alguém ser cristão e ao mesmo tempo budista ou vice-versa. São caminhos radicalmente diferentes. Mila Gomides explica neste segundo bloco os aspectos, peculiaridades e diferenças que tornam o cristianismo e o budismo tão distintos. Muitas pessoas me perguntam assim, qual é a diferença entre o cristianismo e o budismo, né? E são várias diferenças. Mas um exemplo, a forma como eles entendem, por exemplo, o versículo João 3,16. Porque para nós cristãos, João 3,16 é o resumo do Evangelho. E é interessante que quando a gente faz viagem missionária para qualquer lugar do mundo, a gente tem blusa João 3,16, pulseira João 3,16 e a gente quer compartilhar João 3,16. E isso aconteceu em vários países budistas, por exemplo, na Tailândia, até que quase 100 anos depois da chegada dos primeiros missionários, os budistas que estavam se convertendo e seguindo Jesus, começaram a falar assim, olha, vocês sabem que o budista realmente entende quando ele escuta João 3,16? Vou explicar. E aí no início a gente fala, por que Deus? E aí começa a primeira diferença. Não existe a ideia de Deus no budismo, um Deus único, um Deus criador, um Deus absoluto. E se eu falo uma palavra Deus, por exemplo, em tailandês, Prachá, ou qualquer outra língua de países budistas, pode ser que o meu ouvinte vai entender esse Deus como alguém que é uma divindade, um semideus, mas que está buscando também o nirvana, que não tem nada a ver com a ideia desse Deus absoluto, criador de todas as coisas, poderoso que nós temos. E aí a gente fala que esse Deus ama, porque esse Deus amou o mundo. E na Tailândia, por exemplo, existem alguns ditados que falam sobre a necessidade de se desapegar do amor, porque não é bom amar, porque amar leva ao sofrimento. E aí, quando você fala para essas pessoas que esse Deus ama o mundo, você já está ensinando para eles algo que é interpretado de uma forma extremamente negativa, porque esse Deus, então, está fazendo algo muito contrário àquilo que eu acredito que é certo. O que eu acho que é certo é desapegar. O que Buda ensina é a importância do desapego dessas coisas temporárias. E aí você está me falando que Deus fala que esse Deus ama, que esse Deus é um Deus apegado, então isso já deixa eles bem cabulados, né? E aí quando a gente entra na questão do sacrifício de Jesus, isso também é interpretado de uma forma diferente. Aquilo que nós entendemos como clímax, como algo belo, como um presente da graça de Deus, em alguns contextos budistas é interpretado de uma forma negativa. Alguns vão falar que ele morreu assim porque o karma dele fez com que ele morresse dessa forma, então ele com certeza não era essa pessoa maravilhosa, como a gente acredita que ele era. E então o sacrifício de Cristo, a cruz, ela é desprezível, ela não é comunicada como amor, como a graça de Deus. E ainda a gente fala, depois de tudo, que se a gente recebe essa mensagem, nós teremos vida eterna. E o budista não quer ter vida eterna, porque o budista, ele quer justamente sair do ciclo da roda da vida, da samsara, do ciclo da vida eterna. Então, se você chega para ele e fala assim, você vai ter vida eterna, ele está pensando em sofrimento eterno, isso é uma tragédia para ele. E isso nos mostra, só com alguns poucos princípios, que existem cosmovisões completamente diferentes. A gente precisa saber fazer uma ponte entre essas duas cosmovisões. Existem várias diferenças, mas eu vou mostrar uma bem prática. Por exemplo, na Tailândia, que é um país oficialmente budista, a lei tailandesa reflete a cosmovisão budista e essa relação de karma que eles têm. Por exemplo, um acidente de trânsito. Num acidente de trânsito, se alguém morre nesse acidente de trânsito e que a gente poderia considerar como a vítima, dentro de uma perspectiva ocidental cristã, para eles, ele não é vítima,
porque foi o karma dele que fez com que ele morresse daquela forma. Então, o condutor que poderia ser condenado e culpado pelo acidente, ele não é culpado, porque foi o karma da vítima que fez com que ela morresse daquela forma trágica. Então, isso já mostra uma diferença muito grande da aplicação da cosmovisão cristã para a aplicação da cosmovisão budista. A cosmovisão budista, ela está muito relacionada a essa ideia, principalmente do karma, da ação e reação que esse karma tem no que eles chamam da roda da vida. E a cosmovisão cristã, ela está baseada na Bíblia, na palavra de Deus, né? E aí você tem várias diferenças. Por exemplo, no budismo não existe um Deus. Buda, ele era um hindu que cresce, então, nesse um contexto super politeísta, e quando ele funda o budismo, uma das primeiras coisas que ele fala é que não há necessidade das divindades para que a pessoa consiga, então, alcançar a iluminação. Então, é como se a gente pudesse falar assim que o budismo realmente é um sistema onde não há Deus. Na prática, em alguns países, eles podem até seguir algumas divindades, mas não essa ideia de que existe um Deus absoluto, criador de todas as coisas, isso não existe no budismo. Então, uma diferença inicial aí entre a cosmovisão budista e cristã é, para um, Deus é o centro de todas as coisas, ele rege todas as coisas, e no outro, Deus não existe. E então, se Deus não existe, a ideia de pecado também não existe. A ideia da graça também não existe. A ideia de eternidade, a ideia da salvação é completamente diferente nas duas cosmovisões. A ideia do propósito da vida também é muito diferente nas duas cosmovisões. Se a gente começar a achar que eu vou passar uma eternidade com Deus, no céu, por exemplo, no cristianismo, isso é muito diferente quando eu começo a pensar o nirvana dentro do budismo, porque o nirvana, que seria o objetivo, vamos dizer, para onde eles querem caminhar, não é céu, porque é a ausência de todas as coisas, né? É a não existência, é o fim de todo sofrimento, é o fim da existência. E é muito diferente do que quando a gente pensa céu, que a gente pensa em comunhão, em relacionamento com Deus, relacionamento com restauração de toda a criação. Então, essa ideia de relacionamento, quando a gente olha em céu, ela inexiste quando a gente pensa em nirvana. O budismo é uma religião antropocêntrica, em que realmente o ensino é que o homem ele é capaz de se salvar, ele não precisa de Deus, e existem vários ensinamentos e aí vários ritos que vão conduzir esse homem a buscar a sua própria salvação. Uma outra diferença nas cosmovisões, por exemplo, a crença na reencarnação. Nós não cremos na reencarnação e o budismo crê. Agora, o budismo crê também na reencarnação, acredito que bem diferente do que o espírita crê. Ele acredita na roda da vida, na samsara, em que existem como se fossem vários mundos. E aí existem várias formas de vida dentro dessa samsara, uma forma humana, uma forma de semideus, uma forma animal. Então, durante milhões ou milhares de vidas, você vai ter que passar por várias formas de encarnação até conseguir alcançar o seu nirvana. Agora, existem diversos tipos de budismos, como existem diversas tradições cristãs. E aí, para algumas, o alcance do nirvana pode ser muito mais rápido do que para as outras tradições. O papo está ótimo, né? Então nem pense em perder o último bloco. Mila Gomides vai falar sobre o papel do cristão na propagação do evangelho nessas áreas onde o cristianismo precisa ser proclamado. O intervalo é rápido, fique com a gente.